Bom dia, meu nome é Tássia Fernanda da Fonseca Santos, eu tenho 41 anos, eu sou do Rio de Janeiro, fiz o exame 39, me formei em 2023 e fiz o exame, estava no último período da faculdade. Durante os meus estudos, eu sou enfermeira de formação, trabalho ainda em 2 hospitais, tenho filho pequeno, ainda estava fazendo faculdade, estava no último semestre e estudar e com isso tudo foi bem complicado, mas eu rapidamente consegui uma estratégia com umas professoras da primeira fase do estratégia, que eu acho que eu fui uma das primeiras turmas com essa mentoria. E elas falavam sempre uma coisa que eu peguei para mim que me ajudou muito. Ache as horas perdidas no dia, suas horas perdidas. Assim, se eu tivesse, eu gastava 1 hora para ir trabalhar, 1 hora para voltar. Essa 1 hora eu estava sempre de fone, ouvindo alguma coisa. Tem 1 hora de almoço. Eu almoçava em 15 minutos e os outros 45 era estudando. Eu comecei a estudar em julho para a primeira fase. Aí eu lembro que julho e agosto eu estudei bem. Aí o semestre começou. Quando começou, aí começou a complicar, que eu não conseguia estudar muitas horas, mas eu fazia o que as professoras do Estratégia me aconselharam. Era 1 hora antes de ir trabalhar, 45 minutos no horário do almoço e chegando em casa, exercício, exercício, exercício. Eu já conhecia o Estratégia Concursos. Pelo Estratégia Concursos tem várias propagandas, aí eu fiquei sabendo do Estratégia OAB, que eu não sabia que tinha essa vertical. Para mim, o diferencial do Estratégia OAB é tanto os PDFs como o LDI. O LDI era minha bíblia, assim, aquilo me direcionava, eu não precisava me preocupar com nada. A explicação, vem o vídeo, mapa mental, exercício, já passa para o próximo, é só você seguir aquilo ali que ele meio que te leva. Quando eu fui aprovada no exame, eu quase infartei, né? Infartei, liguei, tava do lado da minha mãe, eu apertei ela tão forte que eu acho que ela teve que pedir para eu você me salva. Mandei um áudio pro professor Rodrigo Martins, gritando, professor! Ele, calma, menina, calma, menina. Engraçado. Mas eu acho que foi essa sensação de infarto. De todos os meus amigos da minha turma, do meu semestre, tiveram alunos que passaram na primeira fase, mas que conseguiram passar na segunda fase, só eu passei. Acredito, sem tirar o meu mérito, claro que a gente estuda muito, mas eu acredito que a mentoria do Estratégia foi um diferencial, assim, absurdo. A mentoria, para quem quer, para quem está focado, você faz a mentoria do Estratégia, que é sucesso certo. Eu não posso falar 100%, né? Mas para mim foi 100% de certeza. O momento de lazer foi bem difícil. Tudo na minha vida é muito programado. Então eu programei o meu lazer. Quando eu soube que eu passei na primeira fase, que eu ia para a segunda fase, eu tinha 2 meses para estudar. Eu sabia que eu não ia conseguir ficar 2 meses trancado dentro de um quarto estudando. Então eu programei o meu lazer. Em 2 meses, eu fui a 2 shows. Fui ao show do Titãs em dezembro e fui ao show do Djavan em janeiro. Então eu pensei assim, bom, eu vou descansar a minha mente nesses 2 shows. Então assim, até o meu lazer foi programado. Eu sempre fiz muito academia, ficava 3 horas na academia. 3 horas na academia não ia conseguir, porque seriam 3 horas de estudo. Então eu diminuí 3 horas de academia diária para 3 vezes por semana, 1 hora. Quando você quer alguma coisa, você tem que se programar para isso. E foi isso que eu fiz e deu certo. Eu optei por fazer a mentoria porque eu fiz a faculdade na época da pandemia. Então eu tive muitas aulas online, não tive a oportunidade de fazer estágio, então eu não conhecia as peças e eu escolhi uma matéria que eu tinha mais afinidade. Para ser sincero, eu comecei a mentoria até um pouco desconfiada, gente. Falei, isso não vai dar certo. Mas aí quando você começa, tipo assim, parece que a mentoria é Deus, você tem só confia e vai. A gente tem acesso direto ao professor, o WhatsApp dele, e ele responde na hora. Quando não responde na hora, responde no mesmo dia. Tem encontros
virtuais, individual, com a turma. Isso foi para mim muito bom. Na verdade, para a segunda fase, é focado muito nas peças. E as peças eu não tinha conhecimento delas, eu não sabia nem quais peças eram. Então, num primeiro momento, foi uma revisão da literatura. Ficamos aí umas 2 semanas só focando na literatura. E ele foi começando com as peças mais básicas e fáceis, até chegar nos recursos e as peças mais complicadas. Mas ele literalmente, ele não te ensina, ele desenha, literalmente, desenha, como se estivesse pegando na sua mão, te ensinando a escrever. E aí não tem como você não... Mesmo se você não quiser, você vai aprender. Para a primeira fase, na verdade, eu acho que eu fui a pessoa que mais utilizou todos os recursos do Estratégia, porque eu tenho uma vida muito agitada. Então, quando eu estava estudando em casa, eu utilizava o LDI e os PDFs. Se eu estivesse trabalhando, porque eu também estudava no plantão, eu botava o fone e eu via as videoaulas, sempre no 1.5, 2.0, sempre ouvi tudo muito rápido. Quando eu estava dirigindo para casa, eu ouvia, pareava o celular no carro e ia ouvindo videoaula. Na academia, eu ouvia o Estratégia Cast. Então, acho que eu usei todos os recursos possíveis. Se me desse mastigadinho, eu usei tudo que eu usei. O vadimédico do Estratégia foi primordial. Você vai no final do Vademecum com um tema. Eu quero falar sobre anulatória. Tá lá, anulatória. E você volta na matéria, a resposta tá toda ali. Eu lembro a minha segunda fase tinha uma questão que eu não sabia nem como começar. Aí eu pensei numa palavra que tinha a ver, fui no final do Vademecum, quando eu voltei, falei, clareou. E se fosse o outro Vademecum, eu ia ficar ali horas e não ia encontrar. Foi primordial mesmo. Só tenho a agradecer. Super recomendaria o Estratégia para qualquer pessoa que queira passar na prova da ordem. Aliás, se você quer passar na prova da ordem, vem para o Estratégia. São muitas disciplinas, né, que a gente precisa estudar para a prova da ordem. Eu foquei nas disciplinas que têm mais questões. Civil, penal, trabalho. Essas eu estudava, eu dediquei maior tempo para essas, lendo. Não precisei fazer resumo, eu acho que isso a gente perde muito tempo e o material está tudo mastigadinho. No LDI, a gente consegue ir grifando e os nossos grifos vai para um caderno. Então, esse era o meu resumo que eu utilizava para revisão. Aí foram passando os meses. Uns 2 meses antes da prova que eu peguei nas disciplinas menores, as disciplinas que caem 2 questões, que é, por exemplo, direito internacional. E essas disciplinas eu só ouvia videoaula no 2.0, só para, assim, que aí eu contava com alguma coisa que estava na minha mente da faculdade e utilizava o curso só para revisão. Na reta final, na semana da prova, eu tirei só para revisar. Eu entrei no site da ordem, peguei todas as provas anteriores, tinham, não lembro agora quantas, e eu dividi, vamos supor, tinha 10, eu fui dividindo por 5. Aí eu estudei de segunda a sexta, fiz uma quantidade de peças por dia. No sábado eu não fiz nada. No sábado eu fiquei em casa tomando meu vinho, comendo meu japa e esperando, relaxando para a prova no dia seguinte. A disciplina que eu tive mais dificuldade é a disciplina que eu menos gosto. Então, eu não diria que é uma dificuldade, é uma disciplina que a gente não gosta de estudar, mas que é necessária. Para minha sorte, a professora de Direito do Trabalho do Estratégia é uma fofa, uma super engraçada. Então, as aulas eram super divertidas. Ela fazia umas analogias com vaquinha, porquinho, que você mais ria. Então, assim, você aprende rindo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei os temas que mais caíram
e estudei somente os que mais caíram, porque se eu for tentar dar conta de todo um conteúdo que eu não gosto, tendo diversos para estudar, eu achei que não ia funcionar. Eu escolhi para a segunda fase de Direito Tributário porque como eu sabia que eu ia ter que passar muito tempo estudando aquela disciplina, eu escolhi a disciplina que eu mais gosto, que eu mais tenho afinidade. Então eu não fui pela disciplina mais fácil ou que tem menos conteúdo, eu usei a estratégia da que eu tenho mais afinidade. Na hora da prova, eu estava ouvindo a voz do professor, porque ele simula o que a gente tem que fazer. E nos simulados, eu fazia exatamente o que ele dizia. Chega cedo, senta, respira, bebe uma água, passa um primeiro olhar, grifa os principais. Só que eu já tinha feito tanto isso antes que, incrivelmente, na hora da prova, eu não estava nervosa e, por incrível que pareça, eu fui a primeira a terminar a prova da segunda fase. Quando eu acabei, que eu olhei para lá, todo mundo falando, eu falei, gente, ou eu gabaritei ou eu tirei 0, né? Mas deu tudo certo no final. Eu quase gabaritei, graças a Deus. Muito bom. Eu acho que o que eu mais acertei foi utilizar os materiais do Estratégia ao meu favor. Tem tanta coisa disponível que às vezes a gente não sabe, às vezes a gente demora um tempo encontrando o que funciona pra gente. E eu acho que eu encontrei isso rápido. O mais difícil para mim foi ter que passar mais tempo longe do meu filho, porque, querendo ou não, eu já trabalho muito, eu já tenho uma vida super ocupada e tive que dedicar várias horas para um outro elemento que não fosse ele. Essa foi a parte mais difícil. É importante a gente acreditar que a gente consegue. Não tem isso de ser, eu sou mais inteligente porque eu trabalho muito, porque eu tenho todo o tempo do mundo. A mesma dificuldade para todo mundo. Tem gente que estuda muito e não passa, tem gente que estuda pouco e também não passa. Você tem que acreditar, utilizar tudo que está a seu favor, utilize tudo que o Estratégia tem. A mentoria, os professores, eles vão te guiar. Se você confiar, insistir e persistir, tenho certeza que você vai conseguir.